Aleluia. Vamos orar. Sentado mesmo, querido. Curve sua cabeça. Retomando mais uma aula aí de hermenêutica. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse tempo, Senhor, por estarmos na tua presença, aprendendo de ti, Senhor. O Senhor é quem nos ensina, o Senhor é o nosso mestre. Não necessitamos que ninguém nos ensine, porque a unção que está sobre nós é a unção de Jesus, e é Ele quem nos ensina e quem nos capacita. Então revela a tua vontade, o teu querer sobre cada um de nós, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 A gente teve então essa revisão geral, vou dar só uma repassada. Você aprendeu que hermenêutica é o estudo das leis e princípios da interpretação das Escrituras. Também vimos que o objetivo da hermenêutica é levá-lo com fidelidade à interpretação dos textos. Por que levá-lo com fidelidade? Porque tem muita gente interpretando da sua própria maneira. Então, o nosso cuidado não é só interpretar, mas interpretar na verdade da palavra. Outra coisa que a gente já aprendeu aí, que para ser um bom hermeneuta, que é a pessoa ou o aluno, ou aquele que desenvolve a hermenêutica, é necessário possuir determinados requisitos: ser espiritual, ter bom senso, saber discernir e ter amor à palavra de Deus. Eu fiquei pensando, analisando esses requisitos: ser espiritual, ter bom senso, saber discernir e ter amor à palavra de Deus. E eu fiquei associando hoje, pensando a um obreiro. A um obreiro cristão. Um obreiro é todo aquele que faz a obra, independente da função ministerial que ele exerce. Diácono, pastor, bispo, arcebispo, vice-querubim, assessor parlamentar da Trindade, não sei, já tem até vice-deus aí. Mas, se ele não tem maturidade como obreiro, como que ele vai ter maturidade para interpretar a palavra? Por exemplo, você dá uma direção para o obreiro, vamos pegar lá o Cleiton. Cleiton, você vai fazer tal isso. E de repente o Cleiton se desentende com a Sueli. Quando o casal se desentende, não tem problema. Não pode ficar desentendido, tem que resolver. Mas aí o Cleiton liga para o pastor Demetrios e fala: pastor, eu não vou dirigir o culto não, porque eu discuti com a Sueli. Não estou bem hoje. Não estou legal. Alô? Então como que eu não tenho a maturidade para resolver um conflito interno em casa e eu vou ter maturidade para interpretar e ensinar a palavra? Aconteceu comigo o fato do meu filho ter sido preso no sábado e o Demetrio tinha me convocado para dirigir o culto do domingo, e aí isso foi o ano passado. E aí eu estava trabalhando no sábado, ele já tinha me convocado, falei, não, tranquilo, dei. Aí no sábado eu recebi a notícia, falei, e agora? Não, mas é diferente, é uma situação conflitante, você tem que resolver. Mas eu vai subir? Porque maturidade é a capacidade de resolver o conflito. Sim. E de resolver, de direcionar, tá? Então, aconteceu uma morte, uma situação como essa, você tem que resolver. Mas eu digo, não, eu estou chateado, não, estou triste, não, não vou, não, eu não quero. Não, porque, peraí. E como que eu vou ensinar a palavra de Deus? Estou magoado, magoei. Isso não existe, gente. Então, tem que ter cuidado. Nós estamos falando de interpretação bíblica. Se eu não vivo, porque uma das coisas que quem estuda a Escritura tem que saber é que o primeiro princípio é: eu tenho que viver. Eu tenho que mergulhar e ensinar daquilo que eu vivo. Senão eu viro réu de púlpito. Eu prego, mas não vivo. E aí na hora que interpreta errado. Uma situação semelhante, há umas 2 semanas atrás eu estava falando com um obreiro meu, e a gente como pai se preocupa, né? Está numa situação difícil, também conjugal, e eu cheguei e falei assim para ele: mas se você como obreiro está ali como meu braço direito e não está me dando apoio, como é que eu vou poder vou ter autoridade para chamar atenção ou corrigir um outro se você não está dando exemplo? Né? Exatamente, cai nesse dilema, né? Então a gente tem que... É verdade. Aí vem o exercíciozinho aí, e aí vamos para o Novo Testamento. Estão comigo? O Novo Testamento é composto
de livros biográficos, históricos, doutrinários e proféticos. Ainda tem gente dizendo por aí que profético não existe. Livros biográficos são os livros, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles descrevem a vida e o glorioso ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo entre os homens. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. São assim chamados a paralelismo que apresenta, ou seja, um está muito semelhante ao outro. Alguns entendem que o número 4, que totaliza os evangelhos, se refere à sua universalidade por serem os 4 pontos cardeais. Isso é entendimento, não tem base. Então, livros biográficos, os 4 evangelhos. Livros históricos. Atos dos Apóstolos é considerado o único livro histórico do Novo Testamento. Nele está registrada a história da igreja primitiva, mostrando ao seu ver, o agir, a história da igreja, apresentada pelos Atos dos Apóstolos. Só lembrando, eu falei na semana passada que as pessoas confundem Atos com o irmão Atos. Lembram? E não é irmão Atos. Atos é ações, são as obras do Espírito Santo, as obras que foram realizadas através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Então ficou registrado todos os atos deles. Então esse é um livro histórico. Livros doutrinários. Os doutrinários do Novo Testamento são ao todo 21 livros, normalmente chamados de epístolas ou cartas. As 7 epístolas que vão de Tiago a Judas são chamadas de epístolas gerais. Livro da profecia, estão lembrados? O único livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Significa revelação. Deixa eu contar um segredo importante para vocês. Você quer pegar facilmente ou ter uma facilidade muito grande de pregar, estude a origem do livro. Atos, para quem foi escrito? Sei, vai ter uma briga, quem escreveu? Foi Lucas, foi Paulo. Tem uma visão panorâmica. Você estudando o livro, você vai ter a visão panorâmica do livro, a geografia da história para quem foi escrito, o povo para quem foi escrito, qual a época. Você tendo isso em mente, qualquer coisa que você lê no livro de Atos, você vai discernir bem. Você lê o livro de João. Quem foi João? Para que ele escreveu? Como foi a vida dele? Em que cidade ele vivia? Então, se você entendeu a história do livro, você facilita tudo. Como se estivesse vendo a biografia. Uma biografia. É só você pegar. Você pega um livro de qualquer autor aí. Então você pegou o livro. Eu ganhei um livro do pastor Demétrios. Ele me deu um livro de presente que eu ainda não tinha. Minha esposa já pegou, que ela falou que queria ler primeiro. Mas tudo bem, eu perdoo ela. Então você vai lá e pega. Ele me deu um livro do apóstolo Gésio. É um livro que fala sobre batalha no céu, batalha na terra. Fala sobre os principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Fala da nossa posição. Então você entendeu do que o livro fala. Se você for falar sobre ele, você discerne e vai bem. É a mesma coisa nos evangelhos, é a mesma coisa em qualquer livro da Bíblia. Por que muita gente se perde? Ele vai ler, por exemplo, vai falar de Moisés ou de algumas das leis, mas ele não conhece o Pentateuco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Se eu conheço os 5 livros da lei, tudo que eu for falar dentro da lei, eu sei que está lá. Então, para quem foi escrito, em que época foi escrito, para que foi escrito, o que o livro trata, qual é a realidade do livro. Ela tem mais linguagens simbólicas ou ela tem mais uma linguagem real? Porque às vezes a gente lê uma linguagem e pensa que está falando do futuro e só foi para aquela época. Não é um simbolismo, é literal, é real. Por exemplo, quando você fala das mãos, dos pés, dos olhos de Deus, não está falando físico, que Deus é espírito. Estão comigo? Aí nós falamos aí, um bom material de estudo. Falei para vocês, agora eu estou me recordando, hein? Pastor Marcelo,
O livro de Coríntios também, quando fala da cidade de Corinto, dos costumes ali, é um livro complicado, porque as pessoas, quando fala acerca do véu, que a mulher não pode, né, liderar, então tem muita gente que leva ao pé da letra e não entende que aquilo ali foi para a época, ali era um porto marítimo, tem toda uma história, um contexto, né? Se você e for, às vezes quer aplicar para a realidade. Se você for estudar sobre essa questão, por exemplo, do véu, você vai entender que além de ser da cidade, a direção de Paulo era para que não houvesse dentro da igreja diferença em quem vive da prostituição, em quem vive da idolatria, em quem vive dos outros, para que se tornassem todos iguais. Mas foi para aquela cidade, para aquele povo, você não encontra ele se referindo a isso. Já se você encontrar, por exemplo, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, Romanos 16:16, está cheio de ósculo santo na Bíblia, que é um beijo de amor. Então não foi isso, a regra da interpretação, a hermenêutica, a Bíblia interpreta a Bíblia, ela se explica. Uma outra coisa, o meu pai era meio ignorante quanto a isso, lá de Pernambuco, e quando ele veio aqui para São Paulo, ele estava na congregação. Aí, quando eu conversei com ele, tentando evangelizar, ele era da congregação. Eu falei, meu pai, o senhor não está indo mais para a igreja, está mais servindo ao senhor? Ah, meu filho, que esse negócio de beijar um homem não é comigo, não. Santo! Aí não consegue ir em igreja nenhuma, porque pensa que todas vai beijar. Vai beijar. Misericórdia. O bom estudante da Bíblia deve gostar de analisar palavras e frases. Quando isso acontece, o leitor bíblico descobre um mundo que lhe era ignoto, ou seja, que ele não conhecia, desconhecido, e ultrapassa fronteiras. Vamos lá. Um bom dicionário se faz necessário. Eu até falei que eu ia separar os materiais para vocês verem, por isso que eu estou lembrando que nós demos uma pincelada nisso aqui na semana, tá? Mas eu perdoo vocês. Uma boa concordância bíblica se faz nessa. Na hora de vocês for tomar um cafezinho, eu separo para vocês dar uma olhada em alguns aí. O uso da concordância ajuda o estudante a encontrar as passagens correlatas, ou seja, que estão relatadas entre si. Materiais de anotação. Querido, anote tudo. Essa apostila que você tem mesmo é sua. Você pode pintar, pode escrever, pode desenhar, pode fazer o que você quiser nela, ela é sua. Use mesmo. Se você quiser usar ela como esboço de mensagem, não é pecado. Você pode pegar ela, pegar o material e usar ela como esboço de mensagem. Não vai pregar a apostila, você vai usar como esboço. Materiais, arquivo de anotações. O bom hermeneuta deve ser caprichoso, mantendo sempre organizadas as suas ideias. Tenha caderno grande, ou um tablet, se quiser, não sei, de anotação, mas anote tudo. Eu estava esses dias estudando, e está até anotado no meu celular, eu peguei hoje que eu quero discernir ele agora. 7 princípios de um discípulo. E eu fiquei anotando, foi um discípulo isso, um discípulo aquilo, só fiquei anotando. Quando eu fui ver tinha 7, eu falei, tá bom, 7 tá bom. Aí comecei a colocar carne, colocar textos nesses pontos. Fui deixando lá, tá no celular, falei, bom, depois eu vou, quando eu tiver um tempinho, eu vou sentar e vou... Se você começar a anotar as coisas, escrever, daqui a pouco você está com um monte de material. Há muitos anos eu recebi uma palavra profética que o profeta disse assim, pegue suas mensagens e guarde tudo. Suas mensagens vão virar estudos, seus estudos vão virar apostila, suas apostilhas vão virar livros. Aqui, todo nosso, com a minha cara, bonito, parecendo Samuel Ferreira. As apostilhas. Acaba esquecendo, né? Se não anota, acaba esquecendo. As apostilhas viraram, as pequenininhas viraram essas apostilhas grandes. Algumas apostilhas estão virando livro, já viraram, 2 já viraram livro. Agora esse mês que vem, em dezembro, eu quero escrever sobre intercessão, que é uma apostila, que é um seminário que eu dou sobre intercessão. Mas é porque, não, porque é você. A palavra que está sobre mim está sobre vocês também. Agora, se você não anotar, daqui a pouco você vai querer montar um estudo, vai achar material onde? Vai ter que pesquisar tudo de novo. Eu tinha terminado o material sobre cura interior. Aí a primeira apostila que nós ficamos estudando sobre antropologia, sobre o homem, eu fiquei lembrando um monte de coisa. Eu fui lá para rever na nossa apostila e acrescentar tudo no livro.
Até o cara que cuida do livro falou, poxa, pastor, já estava pronto, vai ser inventor de mexer. Eu falei, cara, não dá, velho. Veio um monte de ideia, comecei a mexer, aguenta aí, porque agora vai acrescentar. Então comece a anotar tudo. Deus, a prova de Deus recolheu o apóstolo Paulo Tércio ano passado. Hoje vocês sabem, o homem de Deus, Igreja Vida Nova, Novidade de Vida. Aí agora os obreiros dele se reuniram e lançaram o material dele, 370 mensagens, 5 livros, está disponível, se alguém quiser comprar depois, já compra no preço promocional. O legado, era um cara sobrenatural, uma igreja com 7.000 pessoas, um evangelista nato, uma coisa tremenda, e a prova de Deus levar para si. E, sinceramente eu perguntei para Deus, por que o Senhor não levou eu para São José Ruela, me deixou um cara que estava fazendo uma obra tão grande? Mas se Deus me deixou, e Deus deixou você ou a cada um de nós, é porque tem uma obra para ser feita. Se você não morreu de pandemia, não vai ser agora que você vai morrer mais não. Vai ter que ficar vivo. E a pergunta é, Senhor, eu fiquei vivo para fazer o quê? Então eu vou fazer a obra de Deus. Arquivos de anotação, anote tudo. Regras gerais, estão comigo aí? Isso é importante, hein? Eu creio que é daí que a gente começa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Embora a sabedoria humana em vários aspectos seja bonita, boa até mesmo, contudo ela não interpreta a palavra de Deus. Deus nos deu um modo de tratamento com a sua palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as... Então não é de livre interpretação, não é de particular interpretação. As coisas espirituais, elas são interpretadas, reveladas, comparadas com as próprias coisas espirituais. Então aquele que estuda a Bíblia é aquele que vive sobre o auspício, ou seja, sobre a unção, sobre o mover, a aspiração do Santo Espírito, em completa dependência de Deus, porque a palavra de Deus só pode ser corretamente interpretada através da iluminação do Espírito Santo. Por isso muita gente quer interpretar de si próprio e acaba fazendo heresias. Mas o ajudador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14. Então, é o Espírito Santo quem dá a interpretação, é o Espírito Santo quem ajuda. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Quantas vezes você já não ouviu alguém, um pregador, isso acontece até mesmo pela empolgação da mensagem, mas ele vai lá e fala que Caim matou Abel, tudo bem, mas Caim foi olhar e eu já ouvi alguém falar e pá, matou o seu irmão. 3/8. Então Jonas veio a baleia e engoliu Jonas, e aí o Jonas ficou 3 dias, né? 3 dias no ventre da baleia. Não está escrito baleia. Poderia até ser uma espécie de baleia. Grande peixe. Não, um grande peixe. Então, cuidado. Fugindo da interpretação particular. Ao fazer o uso obrigatório da palavra de Deus, muitos têm esse defeito herege. Na verdade, há na Bíblia passagens de difícil interpretação. Por isso, deve-se cuidadosamente os pregadores no púlpito da igreja se policiar o máximo. Os indoutos torcem o sentido do texto sacro, fazendo assim uma doutrina própria. Sobre isso, temos muito a dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Ou seja, o coração deles e o coração deles já está longe de ouvir. Tem gente que está falando errado, ensinando errado, e você vai querer mostrar para ele, o próprio Espírito Santo vai querer falar para ele, e ele não escuta mais. Alô? A história do Jonas aí, por isso que tem aquela piada que fala que o Jonas foi baleado, né? Aí as pessoas falam, mas ele morreu, foi baleado. Foi baleado.
Outra regra importante aí, examine as Escrituras. Devemos examinar as Escrituras a fim de encontrar nela a verdade e não estabelecer a nossa própria verdade. Tá? Muita gente mudando a palavra aí. Vocês viram, eu compartilhei aí na rede aí um videozinho, né, de um pastor bem conhecido, e ele mostrando lá a falsidade, a tentativa de Satanás através, né, do salgadinho de conduzir as crianças ao erro. Coloquei lá no grupo da rede e vocês viram ele meter na boca, falando: olha, não só vamos orar, parece que o cara estava no nosso congresso. Olha, alinhamento profético, o cara usou essas palavras. Não é somente você orar, é você se posicionar. Se precisar fazer um boicote, faz, porque também é alinhamento profético. E sobre esse, como fala, o batismo dos homossexuais na rede, aquela Time Igreja? Então, não tem que falar. Pecado é pecado. Tem para onde correr. Ah, mas tem igreja para todo tipo de gente. Agora, se é de Deus... A igreja anglicana lá faz casamento de homossexuais e separados, né? Ela própria para isso. Então tem para todo tipo. Tem para todo tipo. Agora, o que a Bíblia diz? Qual é o princípio da palavra? Usando a Bíblia para explicar a Bíblia. Estão comigo aí? Para entender a Bíblia, o leitor tem que ler a Bíblia. É certo dizer que existem muitos livros bons, no entanto, nenhum deles pode substituir a leitura da Bíblia. Examinar as Escrituras. A própria Bíblia revela o mistério entre o primeiro e o último Adão. Aí tem algumas referências aí. Pastor, eu queria conhecer mais sobre o primeiro Adão, que é o que pecou, e sobre o último Adão, que é Jesus. Eu te indico um livro maravilhoso. Tem um capítulo de um livro que chama Identidade Cristã. Um escritor, um dos melhores que eu conheço até hoje, tá? Sou Joe. Eu sabia. Eu tenho um capítulo lá que eu escrevi só sobre o velho Adão, ou o antigo Adão, o último e o primeiro. Gente, é muito bom. Estuda um pouquinho sobre isso, vocês vão gostar. Leia a Bíblia no seu sentido usual e comum. Nunca dê uma simbologia que não exige, a não ser as suas próprias ideias. Seja fiel ao texto, nunca ultrapasse as barreiras. Não devemos acrescentar ou diminuir. Aí tem 3 exemplos aí para a gente estudar, que nós estudamos naquele dia, né? Aí vem a revisão geral, estão comigo aí? E aí depois da revisão geral, tem um exercíciozinho também. Pastor, se não aumentar nem diminuir é grave, viu? Porque a gente, o pastor está dando esse estudo aí, a gente vendo que a cada dia, né, você vê cada pessoa aí na mídia aí pregando, e às vezes alguém não tem a mensagem ou pega uma mensagem ali e acha que aquela mensagem é de Deus e não sei o que. Tem que estudar minuciosamente cada detalhe, cada vírgula, cada expressão, cada sentimento ali que o autor... Senão você... E deixar o Espírito Santo e orar, porque muitas vezes a gente acaba falando até besteira. É verdade. Se não vigiar. Texto e contexto. Estão comigo? Amém. Texto divorciado de contexto se torna pretexto. Nunca se deve tomar textos isolados, evitando assim heresia na igreja. A palavra texto significa tecido, e contexto é tudo aquilo que está entretecido com o tecido, que está dentro do tecido, que faz parte. O contexto pode se entender também como o comentário que procede ou segue um texto. A maioria dos erros doutrinários que a teologia chama de heresias originalmente ou originam-se de textos isolados de seu contexto. Contexto é todo aquilo ou tudo que aparece no texto. Deve ser observado o que diz antes e depois do texto escolhido. Um dos maiores erros é colhermos um texto e não estudarmos o seu contexto. Daí resultam muitos erros nas pregações.
O contexto pode estar próximo ou distante, depende do versículo escolhido. Através da leitura do contexto, saberemos quem falou para quem. Então, nunca pegue um texto isolado, ainda que você vai dar só uma saudação. Às vezes um versículo isolado quer estruchar, mas não tem o que... Lembra daquela historinha que o pessoal fala, que o camarada estava orando lá, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo. Ele abriu a Bíblia lá e estava escrito o quê? Judas foi e se enforcou. Ele fechou a Bíblia e falou: Jesus, confirma, Senhor, meu Deus, o que o Senhor mandar fazer eu faço, Senhor, mas confirma. Ele fechou a Bíblia, abriu de novo, pôs o dedo em cima. Saiu outro versículo: vá e faça o mesmo. Ele fechou a Bíblia e falou: meu Deus, Judas foi e se focou, vai e faça o mesmo. Senhor, pela terceira vez, é a certeza absoluta. Nem fala, Senhor, por favor. Ele abriu a Bíblia e pôs o dedo em cima, e apareceu o versículo: homem, o que tens de fazer, faz-o depressa. Está parecendo aquela história do Abraão lá, falando: Senhor, só mais uma vez, por favor. Se tiver 5, 10, se tiver 20, 40, 30. Então, versículo isolado é isso. A pessoa pega um texto e ele não estuda, ele não conhece, ele não sabe para que foi escrito, vai lá e se mata. Vai ter um exemplo aí, ó. Mas somente, olha bem o que diz o texto de Gálatas 1:23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora é da fé, que antes procurava destruir. O que está dizendo? Se você pegar esse texto isolado, olha que negócio doido. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora é da fé, que antes procurava destruir. Você consegue entender alguma coisa? Então vamos lá. Não, para entendermos esse... Eu sei que é de Paulo. Sim. Está falando de Paulo, mas quem lê não vai entender. Se não estudou a escritura. Né? Para entendermos esse versículo, é necessário lermos o seu contexto imediato, que é o versículo, o capítulo 13, 22 a 24. Daí entendemos o significado dessa passagem. Mas se quisermos entender melhor o que se passou, também devemos ler Atos 9, que é o seu contexto distante. Enfim, todas as correlações ajudarão a entender o porquê Paulo disse essas palavras. Nunca despreze o contexto. Então ele próprio fala que ele era perseguidor, que ele matava e que agora ele se tornou perseguido por causa da fé que ele perseguia. Então, se a pessoa não lê a Bíblia ou não conhece a história e ele vai interpretar, ele lê o versículo, tá? Então agora eu vou ler os capítulos ou os versículos anteriores, o que vem depois. Quando eu leio lá, eu falo: bom, está falando de Paulo. Onde é que fala mais de Paulo? Aí ele volta lá no texto, onde fala a história de Paulo, e aí ele se acha. Aí ele vem para cá pregar, ele tem subsídio, ele vem aqui, ele tem material para falar. Agora, se ele chega aqui e não tem material, ele começa a dizer: glória a Deus, aleluia, porque Jesus, aleluia, o diabo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, né? Eu fiz um teste uma vez falando com o pessoal: gente, oração tem postura. Então a pessoa vai orar e ficar: porque Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, né, aleluia. Isso é falta de ler a Bíblia e de orar. Então vamos orar. Então você vai pensar: a oração começa com gratidão, adoração, intercessão, e depois eu peço. Eu vou orar pelo país, eu vou orar pelos poderes que governam o país, legislativo, executivo e judiciário. Eu vou orar pelas famílias. Então você tem tudo um ramo que você vai orar. Pregar a mesma coisa. Se eu escolho um texto, eu estudo um texto, eu tenho um tema, eu tenho que saber o que significa. Senão, eu venho na frente e vou para o começo, volto, vou para o meio, depois alguém fala: o que o irmão está falando? Isso, né? E enche de linguiça, e não é o tamanho da mensagem. Outro exemplo aí: cuidado que seus irmãos entenderiam
que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Parece sem sentido? E quem está falando? Quem é esse cara? Lógico, eu sei que vocês sabem, porque vocês estudam a Bíblia, todos os dias vocês pregam, mas aí você vai interpretar, a pessoa, você leu esse texto, o camarada que está lá falando, entendi, o pastor está falando de quem? Está falando aí de parábola? Então vamos lá. Esse versículo fala de quem? Quem são os irmãos de quem? Para essas respostas temos que ler o contexto, que nos fala de uma fase da vida de Moisés. Temos que ler Atos 7, que é o seu contexto imediato. Daí entenderemos que fala de Moisés e todos os judeus que estavam no Egito, como houve uma desavença entre eles e Moisés. O mesmo foi defendê-los, mas acabou sendo incompreendido e teve que fugir. Há outras passagens que também dão luz a este ensinamento. O contexto lançou luz sobre a passagem e agora podemos entendê-los perfeitamente. Olha a importância de ler o contexto. Por isso as pessoas erram tanto, porque elas pegam um versículo, dois versículos, lê ali e não procuram entender. E ainda tem gente que é contra estudar a Bíblia. Tem um terceiro exemplo aí, mas vamos pular, vamos para frente. Regras do contexto, estão comigo? Mesmo? Regra 1. Devemos tomar a palavra no sentido do contexto e nunca fora dele. Se seguirmos estas regras, estaremos evitando graves erros, que muitas vezes, olha que legal, muitas vezes, não é muitas das vezes não, tá? Eu já aprendi, lembra, pastor Demetrio? Eu estava lá com o pastor Demetrio, aí tinha uns três... Eu estava ouvindo uma pregação lá de uma esposa de um pastor, se famosa, ela fala muitas das vezes. Então, eu falo, de vez em quando eu falo. Aí eu estou pregando lá no Demetrio, aí eu, muitas das vezes, aí levantou a Ângela, levantou a minha esposa, levantou todo mundo com a pedra na mão. Eu, calma, gente, muitas vezes. Esses dias aqui eu estava pregando, gente, muitas das vezes, aí alguém gritou, o que é? Aí, pastor? Muitas vezes. Não tem esse dá, gente, não tem. Devemos tomar a palavra no sentido do contexto e nunca fora dele. Nunca tenha preguiça de ler. Isso só atrapalharia o bom andamento da sua exegese, da sua pregação. Entre em um lugar tranquilo, leia quantas vezes for necessário. Às vezes ocorre de nos apressarmos, tome cuidado. Deixa eu te falar um ponto importante dentro dessa regra 1. Quem mais lê, mais recebe revelação. Às vezes Deus quer te dar uma revelação muito forte, um rema, algo que ninguém ainda recebeu, porque isso chama-se revelação progressiva. E você tem preguiça de ler, você não consegue receber. E aí é onde nasce o mestre. É quando ele ama ler. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor para aqueles que... É para aqueles que o buscam, para aqueles que buscar não é orar, é ler. Você lê uma vez, saltou 40 velas. Você lê de novo, 100. Você lê de novo, 500 watts de luz. Você lê de novo, 5.000 watts de potência de luz. Você fala, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso escrito aqui? Você já leu 20 vezes. Mas quando você lê com a mente e o coração é diferente. Regra 2. Há palavras obscuras que podem ser entendidas por uma outra palavra sinônima ou antônimo. Por exemplo, eu digo isso. Ao testamento anteriormente confirmado por Deus. Ele quer dizer o quê? Testamento. Promessa. Confirmação. Então, o testamento anteriormente foi confirmado por Deus. Está sendo explicado no mesmo versículo. Veja aí, Romanos 6, 23. Está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando você procura conhecer, poxa, eu não entendi essa palavra, e você vai procurar um sinônimo ou um antônimo,
e você coloca aquela palavra ali dentro do texto, você diz, ah, era isso? Contrário de maldição, a bênção, né? É só você, puxa, eu não entendi o que quer dizer essa palavra, não entendi o que quer dizer esse versículo. Não chuta, irmão, vai estudar. Vai analisar. A gente come ponto, é só você observar. A maioria dos brasileiros não gosta de ler. E os poucos que lê não desenvolvem a leitura porque não se esforçam. Eu não quero saber se você lê Bíblia colorida, se você lê Bíblia do Giraia, se você lê Bíblia desenhada. Tem Bíblia para tudo. Eu quero que você leia. Se você lê, você desenvolve. Quem não lê, está ficando para trás. Deuteronômio 28 está lá, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Da desobediência. Regra 3. Certas palavras que para nós seria exagero falarmos, pois estaríamos nos julgando, deve ser analisado pelo contexto. Você está lendo uma palavra, você vê que aquela palavra, aquele texto não se encaixa, ou parece que está julgando, trazendo uma sentença, vai ler o contexto. Vai ler porque foi escrito, qual o significado. Pode parecer que é uma injustiça. Por exemplo, vou dar um exemplo bem conhecido de vocês. Não parece complicado, a mulher está morrendo de fome com um filho, não tem mais nada para comer, o profeta chega e fala, dá-me de comer, dá-me de beber. Tinha comida naquela época? Não. Tinha água? Não. Tinha fome, miséria e sede. Aí o profeta chega e fala, ó, faz para mim primeiro. Se você analisar só o texto, parece que Deus foi ruim. Tirando. Se você parar e analisar hoje essa fase de pandemia, tem pessoas que estão olhando e falam, poxa, Deus é ruim, porque Deus não livrou. Mas não vai estudar o contexto, não vai entender o porquê. Então essa regra 3 é muito importante. Objetivo do autor do livro. Ah, legal, ó, eu não tinha visto isso aqui, é bem legal. Todo livro tem um objetivo escrito pelo autor, a Bíblia não é diferente. Cabe ao leitor tentar descobrir esse objetivo e a partir daí entender melhor o porquê o autor quis dizer com o que está escrito. Quando você sabe o porquê, qual é o objetivo, aonde o escritor do livro quis chegar, você consegue entender melhor tudo que está escrito lá. Então vamos exemplificar bem para vocês entenderem. Vamos pegar Apocalipse. O que é que o autor de Apocalipse quis mostrar para nós? Pode falar, quem dá mais? A revelação dos últimos tempos, a doutrina dos galardões, vida presente e vida futura. Ele quis mostrar como que é o céu, o paraíso. Ele quis mostrar de não desanimar nesta vida, mas ser fiel. Então, quando eu entendo o que o autor do livro de Apocalipse estava tentando falar e queria nos mostrar, quando eu começo a ler o livro, fica mais fácil. Porque eu já sei do que ele está falando. Eu sei qual é o assunto dele. Estão comigo? Amém. Qual é o objetivo de toda a Bíblia? Romanos 15:4. Há dois objetivos maravilhosos. O primeiro é que ela foi escrita para o nosso, para o crente aprender, estudar e meditar. Ó, aprender, estudar e meditar. A Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia foi feita para aprender, estudar e meditar. Não é só ler passando por cima. Tem que aprender. Se você, tem gente que diz assim, puxa, eu li a Bíblia já todinho em um ano. Você pergunta, o que você aprendeu? Eu li a Bíblia 5 vezes. Eu sei. Você vai me dizer de grandes homens do passado. Eu não me lembro agora o nome dele, mas teve um que leu a Bíblia aí 100 e tantas vezes. E as últimas 30 e tantas vezes leu a Bíblia inteira de joelho. Ele só lia a Bíblia de joelho. Ótimo. A gente sabe que foi um dos pais apostólicos. Mas eu e você estamos lendo para entender o quê? Ou só passando por cima? O que nós estamos aplicando? Hoje tem crente que quer ler a Bíblia para pregar. Eu vou ler a Bíblia para pregar. Não, eu tenho que ler a Bíblia para mim viver.
Eu tenho que aprender e viver. Alô? A segunda, ou o segundo objetivo que a Bíblia foi escrita, é para nós termos esperança das promessas que acabamos de meditar. Então, crente é feliz porque Deus sempre se preocupa em encher o seu coração de esperança. Isso tem que arder dentro de nós. Uma viva esperança. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, dá-nos um motivo a mais. Deus autorizou a escrever a sua palavra para que o homem fosse perfeito em toda a obra. Quanto mais lemos a palavra, mais estaremos sendo. Quem não lê a Bíblia dificilmente se aperfeiçoa, porque se não lê a Bíblia, como que Deus vai corrigir? Presenciei uma semana um caso ontem na igreja de um irmão, 10 anos dentro da igreja, e na hora que eu fui orar por ele, ele manifestou. E a atitude dele completamente, sabe, 10 anos dentro da igreja, líder de jovem, tomando conta de 800 jovens. É jovem pra caramba. Ele mesmo está doente. Mas tem. Eu orei por um bispo da mídia, não posso falar o nome. E ele manifestou. E nós precisamos cortar a transmissão, estava transmitindo na hora, cortando a câmera. E tiramos ele do local da igreja, porque era um bispo grandão, de nome. E expulsou os demônios. Quando ele voltou, ele olhou e perguntou o que aconteceu. Eu falei, o senhor sabe o que aconteceu. Ele falou, quem são vocês? Eu não tenho uma igrejinha, 2 igrejinhas, 3 igrejinhas, 10 igrejinhas, 20 igrejinhas. Virou as costas e foi embora. E 2 passos que ele deu para fora, a gente viu o demônio andando atrás. E olhava para a gente e ria. Eu falei, né, que o pastor Marcelo viu um casal de obreiros lá que queriam sair da igreja, mudar de igreja, eram obreiros. O filho acho que tem 22, 25 anos. E eles falam, a esposa falou que eles estavam há mais ou menos 20 anos entre um ministério e outro, e nada tinha mudado na vida do marido, continuava fumando, no vício, queria ir para uma igreja que tivesse mais trabalho, né? Como se a igreja fosse resolver o caso dele. Se não mudou em 20 anos. A própria pessoa vai mudar onde? E a pandemia durou só um ano, né? Nem conhece a Bíblia esse tipo de gente. Vamos lá, qual o objetivo dos evangelhos? Os 4 evangelhos têm uma finalidade de saber, levar a humanidade a crer em Jesus Cristo. Qual o objetivo dos provérbios? No próprio livro está escrito, está inserido o que o autor tinha em mente quando escreveu o livro. O objetivo está nos 6 primeiros versículos do capítulo 1. Depois vocês vão pesquisar lá. Paralelos, objetivos dos livros, paralelos de palavras. São chamadas de paralelas aquelas palavras que de algum modo têm uma certa relação. Quando não conseguimos entender certas palavras com o contexto imediato, então iremos ao contexto distante, que são chamadas de passagens paralelas. Aí tem um exemplo aí do livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17, que fala sobre as marcas. Mas aí vocês lêem depois com tranquilidade. São ministros de Cristo aí. Paralelos de ensino gerais. Estão comigo aí? Para falar desse assunto, vamos tomar um trecho no livro de Provérbios, como por exemplo, o Senhor fez tudo para um fim. Sim, até um ímpio para o dia do mal. Analisando a última frase, dá-nos a entender que Deus quer que todos os ímpios pereçam. Quando na verdade, no ensino geral das Escrituras não é assim. Deus sempre está providenciando um meio para o pecador ser liberto a ponto de enviar seu próprio filho para morrer pelo pecador.
No paralelo de ensinos gerais, você não pode deduzir uma doutrina apenas lendo um versículo. É necessário consultar o que todos disseram sobre o assunto. Daí, então, chegar a uma conclusão. Paralelos aplicados à linguagem figurada. Vamos tomar como exemplo disso um texto do livro de Salmos. Deixa eu te explicar aqui, a gente lê lá. Você pegou um texto, se você se isolar nele e não procurar conhecer toda a verdade da palavra, você vai fazer igual o irmão que eu falei, que abre a Bíblia e põe o dedo em cima. Então, quando ele fala esse texto de Provérbios, está se referindo àquele que não se converteu. Mas qual é a missão da palavra de Deus? Qual é a missão de Jesus? Que todo mundo seja salvo. Então Deus vai sempre dar uma estratégia. Então, não, Deus preparou os ímpios para o dia do juízo. Então, não quer nem saber. Está escrito, eles vão para o inferno e acabou. E não é. É como a gente estudou sobre o pecado de blasfêmia, lembra? O salário do pecado, né? O próprio salário do pecado está escrito que é a morte. Eles iam escolher. Se não se converteu, é uma coisa. Se converteu, teve mudança. Ok? Aí tem mais um outro exemplo aí. Nós vamos passar ele também. E aí vem a revisão geral. Estão comigo aí? Amém. Todo mundo tem a revisão geral? Amém. Nessa lição você aprendeu que a palavra texto significa tecido. E contexto é tudo aquilo que está entretecido no tecido. Você também você aprendeu também que contexto é tudo aquilo que vem antes ou depois do texto. Texto divorciado do contexto normalmente acaba sem pretexto. Aprendemos também que o contexto pode ser imediato ou distante. Aprendemos ainda que passagens correlatas são normalmente chamadas de referências de um assunto. Você viu ainda que devemos tomar a palavra no sentido do contexto e nunca fora. Você aprendeu também que devemos tomar muito cuidado com as palavras obscuras. Ainda foi visto nessa lição que ao estudarmos um texto devemos examinar o objetivo do autor. Você viu ainda que existem vários tipos de paralelos. Ok? Estão comigo aí? Amém. E aí depois vem o exercício. Então a gente vai parar um minutinho, vocês tomarem uma água, 5 minutinhos só, tomar um café e a gente já volta.